repente, os corredores iniciantes, existe um padrão, assim, mais comum de observar neles? Legal. A corrida, ela tem peculiaridades, ela é um esporte que tem algumas peculiaridades quando a gente fala de lesão. Tá. Por quê? Na grande maioria dos esportes, de maneira geral, as lesões musculares são muito comuns. Mas na corrida, por conta da gente não ter tanta desaceleração, mudança de direção, a questão mais envolvida com lesões são as tendinites. Então, é muito comum a gente ver tendinite. Tá. E aí, eu brinquei dessa questão de cima para baixo ou baixo para cima, porque a gente tem praticamente lesões comuns em todas as articulações. Começando, por exemplo, do pé. A gente tem as fasciites plantares, que é lesão na face plantar, que é aquela lesãozinha chata. Também. Vamos lá, eu vou falar, vocês falam. Vamos ver se a gente gabarita Vamos ver todas quem faz. as Eu lesões. nunca. Eu não. Não, vocês têm que ser exemplo. Vamos lá. Não, já tratei, cuidei. Melhorei, já melhorei. Fasciite plantar, tendinite do calcâneo. Então, Essa não. calcanhar. Ótimo. Dudu, sim. Dudu já teve? Já. E aí, no calcanhar, é interessante que a gente não tem, por exemplo, tantas torções de tornozelo. A gente tem lesões de torção de tornozelo traumáticas, mas na corrida não é tão comum, né? Às vezes, em outros esportes, por exemplo, tênis, futebol, que tem essas mudanças de direção, é mais comum. A gente passa para o joelho. Pata de ganso. Tendinite da pata de ganso. Já tive. Que é uma dor na região medial, assim, de dentro do joelho. E a famosa síndrome do trato iliotibial, que é aquela lesão do lado do joelho. Essa é muito comum, muito comum. Agora, quadril. Quadril a gente vai ficar uma meia hora aqui, mas a gente estava falando dela. Piriforme, tendinite do piriforme, é muito comum. E todas as tendinites dos músculos do glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo. Já. E uma outra que é bastante comum, mas pouco diagnosticada ou pouco observada e cuidada é tendinite do ilho-psoas, que é um músculo que a gente tem que liga o abdômen à parte inferior, interno, que passa dentro do quadril. É o famoso filé mignon, né? É um músculo aqui interno, que é muito comum de ter lesão em corredor. Principalmente para quem não fortalece o core. Então, acho que a gente vai falar de... a pessoa sente? Sim. Porque eu realmente nunca ouvi falar nessa lesão. Onde que ela sente a dor? Sente no quadril e, às vezes, muito na região inguinal. Então, tem muita gente que chega no consultório com diagnóstico de tendinite de adutor, por exemplo. E aí, você aperta mais dentro da região do abdômen, você tenta encostar e tem algumas manobras que a gente tenta expor mais o músculo e aí a gente encontra... Então, é muito comum lesão de ilho-psoas, é um músculo pouco falado, mas essencial, crucial, porque ele é responsável pela flexão do quadril. Então, a gente usa muito essa articulação durante a corrida, porque a corrida ela é uma sucessão de saltos, exato, e de agachamentos unipodais, ou seja, você agacha com uma perna, depois agacha com outra e salta. Então, isso ativa muito o quadril, é bastante comum e tem que cuidar para não ter lesão. E a canelite? É verdade. A canelite. A canelite, meu Deus. Eu tava focado nas tendinites então vamos... Canelite é um assunto que a gente pode gravar um running talk Só sobre canelite. Acho que muita gente pergunta, né? E eu tive muito no começo da corrida. É um tratado. Vamos lá. A gente tem o osso, né? Então a gente tem a canelite é uma lesão, uma inflamação da pele do osso. Então, a gente tem o osso e a gente tem uma pele que chama periósteo, que cobre o osso. Não é bem uma pele, mas só para entender, é uma camada que cobre ali o osso. E a tíbia, ela, ao contrário do que parece, ela não é um osso plano, né? Ela não é um osso reto, ela é um osso um pouquinho curvo. Tem uma certa concavidade. E quando a gente corre, faz essa sucessão de saltos, a gente tende a fazer uma pressão nessa concavidade da tíbia, ou seja, a gente começa a pressionar ela. E se a gente não tem uma musculatura fortalecida, se a gente não dá importância para um tênis correto, se a gente não ajusta a questão das evoluções das cargas de treinamento, a gente gera uma sobrecarga nessa face, nesse ponto, nessa pele, e isso gera inflamação, que aí a gente conhece popularmente como canelite. Ou seja, é uma inflamação desse periósteo. O nome médico chama periostite, que também talvez você já tenha ouvido falar. E uma vez não tratada, ela pode evoluir.
Aí evolui, então uma periostite pode evoluir para um edema ósseo, um edema de medula óssea, que pode evoluir para um Caramba. edema do córtex, do osso, e chegar na fratura por estresse, Sim. Que significa quebrar. que quebrou o osso. Que Ou pode seja, ela quebrar, vai... né? Essa Entrando, inflamação entrando. da pele, do Sim. periósteo, vai para dentro do osso até quebrar. Aí a pessoa fala, tô com fratura por estresse. O osso realmente quebrou. Quebrou. Tem um traço de fratura. Eu já tive. Evoluiu pra fratura por... E não é exclusivo da tiba. A tiba é bastante comum na Sim. corrida, mas a gente tem descrito aí inúmeros lugares que podem ter fratura por estresse. E aí talvez o fim da linha e não tem como, tem que parar, tem que tratar, e é um tratamento longo, chato, que envolve também outros fatores, né? Então, não é só a questão da sobrecarga de treino. Tem a questão da alimentação, do Sim. sono, enfim, todos esses parâmetros que a gente olha e que, do ponto de vista médico, é extremamente importante.